Salve galera, seja muito bem-vindo a mais um culto a Deus da nossa igreja local. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela essa plataforma do YouTube, que estamos transmitindo os nossos cultos regularmente nessa época de pandemia e que estamos vivendo de quarentena. Logo logo estaremos todos em comunhão na nossa casa, na nossa nova casa, se Deus quiser, e estaremos novamente juntos prestando culto a Deus em comunidade, de forma coletiva. Fico feliz por Deus nos conceder essa oportunidade, fico feliz pelo YouTube existir, estarmos compartilhando o Evangelho do Reino por aqui, que outras pessoas possam ouvir a mensagem a ser entregue e que elas possam ser, e que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, que vem te convencer da soberania de Deus em sua vida. Para iniciarmos o culto, vamos orar, depois vamos louvar e depois vamos prestar. Depois a gente vai ouvir a palavra de Deus pelo nosso pastor FP. Queria reforçar aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, faça parte dessa comunidade, nos ajude também a dissipar o Evangelho. Também, se você não segue a gente no Instagram, fica aqui o convite, o link está aqui na descrição, para você só acessar lá e seguir a gente, ter mais conteúdo também durante a semana. E enfim, é isso, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te prestamos culto, Deus. Somos gratos pela tua soberania, pela tua graça em nossa vida, que nos tens entregue todos os dias para que a gente continue firme na tua palavra. Agradecemos, Pai, pela nossa perseverança que vem de ti, somente de ti, Pai. Pela palavra que, transformada em fé, acreditamos na morte expiatória do teu Filho, Pai, para a gente. Jesus, nos dá uma semana de paz, de tranquilidade, que o Senhor acalme nosso coração para toda ansiedade, todo mal que venha atordoar, Pai, a nossa mente, e o Senhor possa ser o centro do nosso coração, que as nossas vontades sejam para o teu louvor, para a tua vontade, Pai, e para a tua palavra continuar sendo propagada no mundo. Então, Jesus, te peço misericórdia, Jesus. Te peço que o Senhor nos guie e nos fortaleça, Pai, na nossa fraqueza, Pai. Que a nossa fraqueza seja completamente substituída pela tua grandeza. Em nome de Jesus, amém. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher o tesouro maior terá. Vem. Amém, meus irmãos. Fiquem agora com a palavra do nosso pastor FP e que Deus abençoe essa semana. Se importe com seu irmão, fale com ele e é isso. Deus abençoe sua vida. Fala pessoal, mais um domingo aqui, a gente compartilhando o nosso culto dominical com vocês, com a expectativa de em breve estarmos juntos presencialmente, mas por enquanto seguimos aqui, com as nossas transmissões e seguimos também com a nossa série de sermões no Evangelho de Marcos. Nós estamos conhecendo agora, dentro dessa série de sermões, uma nova abordagem da mensagem de Jesus ao povo, que é por meio agora das ilustrações, histórias ilustradas para a compreensão de verdades eternas, são as parábolas, essas são as parábolas. Então nós vimos no domingo passado a introdução dessa primeira parábola, e a importância que se tem de princípios de grande valor para a vida humana que estão ali nessa parábola, na introdução dessa parábola, Jesus ele começou a parábola falando ouçam e terminou a parábola falando aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então isso tem grande importância dentro do discurso de Jesus e hoje nós vamos então nos atentar para entender a parábola, já que a gente só introduziu no domingo passado, hoje a gente vai entender o que Jesus quis dizer com essa primeira parábola, que abre aí um caminho para uma nova abordagem na mensagem de Jesus. Então o texto fala, a gente vai ler hoje Marcos, está no capítulo 4,
do versículo 13 ao 20, a gente vai ler hoje. O texto fala o seguinte: Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então o texto começa falando, essa parábola começa falando assim: Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Jesus está aqui direcionando essa fala para quem? Para os discípulos, para os seus discípulos. Porque quando ele terminou a parábola, os discípulos começaram a fazer perguntas sobre a parábola, né? Eles demonstraram ter dúvidas sobre o que Jesus estava falando e estava querendo dizer ali com as parábolas, né? Então, o que Jesus disse naquele momento para eles foi o seguinte: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Ou seja, a vocês, discípulos, foi dado a revelação especial, a revelação que traz salvação. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Então Jesus, ele está aqui questionando os discípulos: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Essa é a primeira parábola de Jesus. É uma nova abordagem de ensino de Jesus aqui. Então, e os discípulos, eles devem entender essa parábola porque ela está abrindo as portas exatamente para o que Jesus quer ensinar sobre o reino de Deus, que traz salvação ao homem. Essa primeira parábola, ela é muito importante para todo o restante da revelação aí de Jesus, né? E agora Jesus parte para explicar a parábola para os discípulos, né? Primeira coisa que Jesus fala, já explicando a parábola: o semeador semeia a palavra. Então ouçam, o semeador saiu pela cidade para semear a palavra. A função do semeador é semear. E aqui no caso desse semeador, ele semeia a palavra. A palavra, ela é a revelação de quem Deus é, de como Deus permitiu se fazer conhecido por meio dela. Essa é a palavra de Deus. A palavra é a verdade de Deus, né? Que com a ação do Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ouçam a palavra para que ela te convença dos seus maus caminhos e te coloque na posição de arrependimento. Essa é a intenção aí dessa abordagem. Então, o semeador, que aqui o texto vem falando, que Jesus apresenta, é o próprio Jesus. Jesus se coloca aí como o semeador que semeia a palavra, que é o evangelho. Jesus aqui é o missionário urbano, né, que caminha pela cidade, semeando a revelação do reino de Deus que já está ali. O reino de Deus já está sendo manifestado ali de maneira visível, né? Então o texto continua: algumas pessoas, e aí ele vai explicar o perfil das sementes, né? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada.
logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Na ilustração, o semeador ele saiu a semear por toda parte. Então as sementes elas estão por toda a cidade, elas foram colocadas, jogadas por toda a cidade, atingindo ali todos os solos, que na verdade os solos são os corações de quem ouve essa mensagem, a mensagem do evangelho, de quem recebe a semente, né? Então, dentre os corações, que são os solos dos habitantes da cidade, existe grande diferença no recebimento da semente. São diversos tipos de coração, diversos tipos de recebimento dessa semente. O foco de Jesus, para a explicação aqui da parábola, é revelar o coração das pessoas, como eles se expressam depois de ouvir, né? Qual que é a resposta que se dá depois que se ouve, né? Por isso a importância do ouçam, né? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, o texto fala. Quando ouvem, né? Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Então Jesus usa na parábola uma realidade que é bem comum para a época, para tentar mostrar para os discípulos, para que eles compreendessem aquilo que Jesus estava falando. Porque o cenário trabalhístico ali da Palestina, da época, era de agricultura, era da colheita, de trabalho no campo. Então, quando o trabalhador ia até o campo para semear, e aquela terra já estava arada ali, ele só jogava a semente em toda a parte do campo. Mas debaixo da terra, em cada parte do campo, tem vários tipos de solo, né? Então, o caminho era por onde o semeador passava, pisava, né, para poder lançar a semente por toda parte do campo. Então, as sementes que foram lançadas na beira do caminho, elas estão em um solo que é infrutífero. É um solo que não tem tanto valor. É o coração de quem ouve a palavra somente entrando em um ouvido e saindo no outro. Entendeu? Esse é o comparativo. Que estão presentes somente de corpo, né? Mas que as distrações estão levando o raciocínio para longe. Aí depois fala assim, não entendi nada. A pessoa está no culto lá e não entendi nada. Mas é claro, a gente está no culto pensando no que vai comer depois. É na pizza que a gente vai comer depois do culto, enquanto a gente está no momento da palavra. Então essas distrações, elas nos fazem não compreender aquilo que está sendo falado, né? Não vai entender nada mesmo se estiver distraído no momento ali. Então, está envolvido pelas distrações, né? Esses são como as sementes à beira do caminho. Satanás vem com as distrações e retira a palavra que está sendo semeada. Aí o texto segue. Outras, aqui já é um outro tipo, né? Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Vocês já viram aquela expressão, quer tirar leite de pedra, né? Pois é, pedra não tem raiz para frutificação. Não adianta querer extrair algo da pedra que ela não vai te fazer, não vai frutificar, entendeu? Então, esses são os famosos fogo de palha. Aqueles que vai na igreja porque acha massa a galera, porque a igreja é diferente, porque a galera tem tatuagem, porque a galera usa bermuda, porque a música é massa. Aí agora se veem com a tal liberdade, né? E se empolgam com a ideia. Mas quando o pastor prega o arrependam-se, aí o que o cara faz? Igual o cearense fala, pega o beco, né? Pula logo fora, entendeu? Essas são as pessoas. Quando a palavra confronta ali o pensamento ideológico dele, pula logo fora, abandonam a fé. Então são como sementes lançadas
em terreno pedregoso, não tem raiz em si mesmo, são levados por ondas, né? Esse é um outro perfil aí de ouvinte que Jesus está colocando aqui. E o texto segue. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, uma semente que é lançada entre espinhos, ela impede que o fruto venha, né? Sufoca o desenvolvimento do fruto, tá ali entre espinhos, né? Os espinhos estão sufocando o processo para que ela desenvolva o fruto. Então, o coração que recebe a mensagem do Evangelho, mensagem essa que revela o cuidado de Deus, de um Deus provedor, né? E sustentador de toda a sua criação, mas se esquecem de que Deus alimenta até as aves dos céus que não trabalham para poder ter comida, né? Aí se enchem de preocupações quanto ao que vestir, quanto ao que calçar, quanto ao que comer. Esse coração é como um solo de espinhos. São seus próprios deuses, entendeu? A motivação da sua vida é o que? É ficar rico, é depositar a sua esperança em Mamon e não no Deus verdadeiro. São adoradores de contas bancárias, são idólatras. Confiam em si mesmos. Olha que doido, confiam em si mesmos, né? Seres pecadores, mas não confiam no Deus que é provedor da própria vida. Esses têm uma fé abalada. Essa fé, ela oscila de acordo com a carteira, com o valor que tem. E isso sufoca a palavra, reduzindo a nada. Então esse tipo de gente, esses não verão o reino de Deus. Nunca compreenderão o reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o texto segue. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A semente que é lançada na parte boa do campo, então, na terra fértil, verá a colheita dos bons frutos. Então, esses são os que ouvem com o coração, com a mente, né? Não é apenas que entra no ouvido e sai no outro, né? Eles são convencidos de seus pecados porque eles ouvem com o coração e com a mente. Eles estão profundamente envolvidos em ouvir e compreender essa mensagem. Por isso eles são convencidos de seus pecados, de uma vida inútil, e frutificam a 30, 60 e até 100 por um. Engraçado que Jesus aqui, ele não está interessado em te dar a quantidade de frutos e nem em revelar quem é melhor a partir dessa quantidade. Não é. Mas uma coisa é certa. Aqueles que são como a semente lançada em boa terra frutificarão e revelarão o caráter do Pai por toda a cidade. Já não importa quantas pessoas se converterão a partir da sua pregação, da nossa pregação. Já não é mais isso que nos importa, né? Se o seu amigo tem conseguido mais pessoas, né, para levar para dentro da igreja, para lotar culto, não importa, né? A realidade aqui desse ensinamento é de que a cidade ela será tocada pela mensagem do Cristo morto e ressuscitado, que as famílias serão tocadas pela semente que é lançada na terra fértil. Por isso ouçam, e não somente escutem, né? Ouçam com o coração, valorize o que estão te ensinando. A cidade será tocada a partir desse solo, esse solo que frutifica, esse solo que é de uma boa terra, de uma terra fértil, né, que ouve a mensagem e que é convencido da sua fraqueza, das suas limitações e que agora se colocam como
aqueles que frutificam na colheita. A 30, a 60 e até 100 por um. Não importa se é 30, não importa se é 60 ou se é 100. O que importa, na verdade, é que esses frutificarão, para louvor e glória do nome do nosso Pai. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar. Que Deus te abençoe aí e te dê uma ótima semana. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um momento de poder compartilhar da Tua Palavra com os nossos irmãos. Te pedimos que a Tua mensagem, Pai, possa entrar nos nossos ouvidos e penetrar, Pai, na nossa alma, para que a gente consiga realmente encarnar nessa mensagem, Deus. E que a cidade possa perceber, Deus, possa ser visível, Pai, a maneira como nós compreendemos a Tua mensagem, Pai. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Até o próximo domingo. É nóis. Rápido, né?